Meio-dia, 23 minutos. Vamos juntar dois assuntos que muito me interessam, que é tecnologia, inteligência artificial e filosofia. Pensar a vida, pensar as pessoas no mundo. E para juntar esses dois assuntos e principalmente para reforçar a importância da mente humana para a inteligência artificial, tenho o prazer de conversar agora com o professor César Bulara, diretor do Departamento de Gestão de Pessoas no Easy Business School do Brasil, além de doutor em filosofia. Professor César, um prazer conversar com o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes da Som Maior. Prazer estar aqui com vocês para ter essa conversa interessante, instigante e super atual, né? Professor, quando a gente fala em inteligência artificial, se vê muito, às vezes como preocupação, às vezes pessoas comemorando isso, que a inteligência artificial vem para substituir a inteligência humana, vem a cabeça robótica para substituir a cabeça humana. E se você passa para a página 2, 3 do livrinho da inteligência artificial, você vê que quanto mais inteligente a pessoa, melhor ela usa a inteligência artificial, né? Opa, com certeza, isso é verdade. Diria que existe talvez uma ideia equivocada que muita gente tem a respeito desse tema da inteligência artificial, né? Sem dúvida alguma, para muitas coisas, a inteligência artificial, de fato, já nos superou faz tempo, né? Para que a gente também possa colocar isso numa linguagem mais fácil, a gente pode perceber o seguinte: no nosso dia a dia a gente enfrenta dois grandes tipos de problemas, né? Os problemas técnicos e os problemas humanos. Então, um problema técnico é aquele que requer, de fato, um conhecimento técnico para ser encaminhado, resolvido. Sei lá, que a gente está com pode ter algum problema, por exemplo, na transmissão aqui, né, que a gente está fazendo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um técnico aí para ajudar. O que está acontecendo? Está tudo conectado? É problema na internet? É problema do computador? O que está acontecendo? É na saída, na entrada? Então, para isso aí, um saber técnico é fundamental para que esse problema seja resolvido, né? E para essas questões, a gente tem a inteligência artificial que pode identificar muito mais rápido onde é que está o problema, detectar onde é que está o problema, né? Agora, quando a gente fala de um problema humano, aí a coisa muda de figura. Os problemas humanos, eles são problemas complexos, porque tem a ver com essa capacidade que é humana de colocar-se no lugar do outro, a empatia, a questão da própria contextualização, dos sentimentos, né? E isso é algo tipicamente humano, né? Que nenhuma máquina vai substituir, né? E significa literalmente, estar no mundo, como já dizia um filósofo também, né? E uma máquina, nesse sentido, nunca estará inserida no mundo, porque ela não faz parte do mundo nesse sentido, né? Das coisas vivas. Sim, e como é que se adequa, como é que se faz a melhor sincronia, simbiose, seja lá qual for o termo, entre as pessoas, a inteligência humana e essa presença no mundo com as tecnologias de inteligência artificial dentro das instituições? Porque a gente vê muitas situações em que a empresa, o dono da empresa até quer colocar inteligência artificial, mas ele não sabe por onde começar, ele não sabe como colocar, e parece que é só um robozinho para te fazer pergunta. Eu uso muito como um robozinho para fazer pergunta, tá? Qual foi a última vez que o Criciúma ganhou 7 partidas seguidas? Aí eu vou lá, eu pergunto pro Copilot, eu pergunto pro ChatGPT, ele vai lá, pesquisa e me responde. Mas isso é muito superficial, né? Isso é muito fraco, é quase um brinquedo, assim, né? Sim, sem dúvida. Diria que a gente está ainda se adaptando, né, a essa revolução aí que começou a fazer parte da nossa vida desde que o GPT começou a ser falado, né? Isso daí foi há mais ou menos 2 anos, né? Mas antes disso a tecnologia já nos ajudava. Quer dizer, na realidade, como é que a gente pode entender também de uma maneira bem simples, né, esse avanço da inteligência artificial? Na verdade, é o avanço da tecnologia, né? E a tecnologia vem fazendo parte da nossa vida, e a gente percebe que ela vai avançando e vai dando possibilidades aqui, de fato, façamos as coisas de uma maneira melhor e mais rápida, né, mais ágil, né? Então, a gente volta um pouco
a esse aspecto, por exemplo, que também pertence ao nosso dia, talvez mais processual, mais operacional, e que para isso uma máquina, lendo os dados, é muitíssimas vezes mais rápida do que nós, né? Sem dúvida alguma, né? Então aqui também você falava aí das perguntas, né? Você pode começar a fazer perguntas desde, bom, qual que é o título que eu vou dar aqui, né, para essa entrevista no meu programa? Me sugira 20 possibilidades, e ela vai te colocar lá, né? É verdade, eu posso ter esse uso mais imediato, mais direto, mas eu tenho coisas também que vão se tornando muito relevantes se a gente quer poupar tempo, né? E que tem a ver com esse aspecto, que é a capacidade de analisar dados, né? E que também é um ponto interessante, que contribui muito. Por exemplo, a gente pode citar aqui todo o trabalho que pode ser feito em todas as áreas da organização, simplesmente poupando tempo ao profissional, aquele que, de fato, tem uma competência, né, para realizar o seu trabalho, desde um setor jurídico, por exemplo, né, compilado de leis, compilado dos últimos julgados, né, até mesmo esses esboços de defesa, de textos, como estão sendo usados, né, na área de marketing, criando, né, um contexto para que também, através da inteligência artificial, ela te dê aí insights, se contribua com alternativas, né? Mas agora, a gente, para entender melhor como usar a inteligência artificial, nada como se dar conta do que é a inteligência humana, né? Então, eu sempre digo, entendendo o que é a inteligência humana, a gente vai se dar conta do que a inteligência artificial pode fazer por nós, e, ao mesmo tempo, a gente vai perceber quais são as limitações, né, que essa inteligência artificial tem, né, porque o próprio nome erroneamente se chama inteligência, mas talvez dá uma acertadinha porque fala artificial, né? Sim, exatamente. E como é que o funcionário, o profissional, principalmente aquele que é mais braçal, porque mesmo um processo, por exemplo, uma peça jurídica, tem uma parte que é muito operacional, que são pegar pedaços de textos pré-feitos e juntá-los de acordo com a resolução tal, e aí vai lá e cola a resolução, que são coisas facilmente substituíveis pela inteligência artificial, né? Por essa mecânica de pesquisa mais lógica, digamos assim. E esse tipo de profissional, ele deve estar se enxergando agora como alguém que até pouco tempo era extremamente útil, imprescindível até, para alguém que vai ficar sem função. E aí eu queria ouvir do senhor, aproveitando essa sua linha da filosofia, como é que a pessoa se enxerga nisso? Porque tem muitas pessoas que, quando se aposentam, entram em depressão, porque qual que é a minha função na vida? Então não é nem eu queria ouvir nem tanto uma análise de vou ficar desempregado e como vou sustentar minha família, mas assim, para que eu sirvo? Qual que é o meu papel nessa sociedade se veio um sistema que vai substituir a minha função? Tá bom. Antes de mais nada, acho que também a gente pode dar uma visão mais ampla, né? Que é a seguinte: bom, a inteligência artificial é uma ferramenta, e, como toda ferramenta, ela pode ser utilizada de bem ou mal, né? Pode servir para o bem ou para o mal. E eu acho que a gente pode aqui também perceber o seguinte: olha, a inteligência artificial, ela pode servir para que entendamos melhor e mais profundamente qual é a nossa condição, a condição humana, né? E, portanto, pode servir para que, de fato, recuperemos esse lado humano das coisas, ou, pelo contrário, ela pode servir, né, para que a gente esqueça o que significa ser humano, né? Então, aqui na escola, né, no Easy Business School, a gente lida com muitos profissionais do mundo dos negócios, portanto, tomadores de decisão. A gente está falando com executivos, empresários, empreendedores,
A gente está falando com gente que está acostumada a ter que tomar decisões, né? E talvez a gente foque um pouco a tua questão nessa linha, né? O ser humano é aquele que, de fato, toma decisões, né? Porque a tomada de decisão tem a ver com esse aspecto da escolha e que vem através de uma análise, mas que não é simplesmente um puro cálculo, né? Então, o que é inteligência artificial? Grosseiramente falando, a gente pode dizer o seguinte, olha, mais ou menos a gente pode dizer que é uma grande calculadora, né? Que ela vai te colocando aí as informações na velocidade que ela foi programada para atuar, né? Mas pensar não é calcular. Pensar não é te apresentar os últimos tópicos que foram falados no teu programa no último ano em 2 segundos, né? Ela está processando, né? Então, o ser humano é outra coisa. O pensar é outra coisa, né? E eu já nem vou falar pensar humano, porque o pensar é, de fato, algo que pertence a nós, humanos, né? Porque temos, no fundo, uma condição, que é a condição humana, que é essa, somos seres pensantes, né? E, nesse sentido também, quando a gente fala aqui da tomada de decisão, a gente, para pegar o fio da meada com a tua questão, né, a gente pode perceber também que a gente se posiciona diante da vida, né? E, na verdade, talvez a inteligência artificial, nessa linha de esse grande horizonte, né, para que nos descobramos a nossa humanidade, redescobramos a nossa humanidade, também ela pode fazer com que cada um de nós vá descobrindo, redescobrindo qual é o nosso propósito, né? E juntando, então, unindo com a tua pergunta, bom, mas para que eu sirvo, né? Pois mas o ser humano, ele aqui, pela sua própria identidade, tem uma dignidade, né? E nunca vai ser superada por nenhuma máquina, né? E talvez essa revolução tecnológica possa nos ajudar, de fato, a refletir sobre aquelas coisas que são realmente importantes, né? Qual é o papel do trabalho na minha vida? Né? Porque, olha só, eu vou estar sendo substituído aqui por uma inteligência artificial que vai ser capaz de fazer esses compilados que eu fazia até agora, né? Mas é isso o meu trabalho? Não, o teu trabalho não é isso. O teu trabalho, no fundo, está em realmente pensar, né? Portanto, eu aqui coloco algo muito interessante que disse também um estudioso desse tema, né, da tecnologia, que se chama Stuart Russell. Então, ele falou que, e nisso concordo profundamente com ele também se vê que tem um conhecimento de filosofia, né, para dizer o que ele diz a inteligência humana, ela, no fundo, ela pode ser definida como tendo aí 3 Is, né, a intuição, insight e inspiração, né? Então, no fundo, toda essa onda da inteligência artificial que vai chegando cada vez com mais força e vai ser cada vez mais veloz e vai vir com coisas cada vez mais potentes, ela não vai ser capaz de anular e até diria, fazer melhor isso que é o típico do humano, a intuição, a inspiração e o insight, porque, novamente, isso é o resultado desse estar no mundo, de ser vivo, de ter conexões. Uma máquina não é viva, não tem conexões. Neste sentido, ela não está imersa no mundo. E é por isso que ela nunca vai ser capaz de ler um contexto de uma maneira tão, vamos dizer assim, acertada como um ser humano é capaz de fazer. E aqui também faço uma parte, né? Aquele ser humano que, no fundo, também percebe esse aspecto aí, né? Que a tomada de decisão tem a ver também com o aspecto de valoração e, portanto, ético. Uma máquina nunca vai ser capaz de valorar eticamente as situações. Ela vai ser capaz de calcular, com base nas variáveis que ela tem, aquilo que quem a desenhou colocou dentro.
mas o que o ser humano faz quando ele avalia, quando ele toma decisões, é muito mais do que isso. Ou, para ser bem enfático, não tem nada a ver com isso, né? Sim, inclusive esses 3 Is eu nunca tinha ouvido falar, mas faz muito sentido, porque inspiração, insights e intuição. Das 3, só tem uma para inteligência artificial, que é o insight, né? E o insight tem que vir de fora também, né? Então, ela propriamente ela não vai conseguir ter insights, né? No fundo, ela replica modelos, ela faz interações. O que o ser humano faz, a inteligência não é isso. Exato. Inclusive, esse avanço da tecnologia, sim. Eu queria entrar num outro ponto, que é a questão de que a inteligência artificial está evoluindo. Se falava muito antigamente e está cada vez se falando mais de novo de chegar numa consciência como aquela do Eu Robô ou da Skynet, lembrei o nome, da Skynet do Exterminador do Futuro, né? Que aí sim vai ter desejos próprios e tal. A primeira pergunta podemos realmente pensar numa situação em que chegue a esse ponto de ter um objetivo criado pela própria inteligência artificial? E aí eu já quero emendar o seguinte, não sei se o senhor está acompanhando, eu estou acompanhando muito por cima, a questão do DeepSeek, que é a inteligência artificial da China, que apresentaram como, além de ser da China e não dos Estados Unidos, diferente de todos os outros, o DeepSeek ele vem com uma diferença de que, no lugar de ser insights humanos e modelos cada vez mais avançados, tem um sistema de ficar testando contra o próprio robô, de ir fazendo o aprendizado de máquina para máquina, que é algo que os outros não têm tão evoluído. Sendo assim, a gente pode ser dominado pelos robôs no futuro, professor? Olha, essa daí é uma pergunta, diria, interessante e não sei, acho que difícil de responder, né? Talvez eu acho que a gente pode adotar aqui novamente 2 lados. Uhum. Se a inteligência artificial nos ajuda aí redescobrindo a nossa humanidade, aí me parece que esse risco, ainda que exista, ele é pequeno. Por quê? Uhum. Porque uma série de medidas, precauções, né, vão sendo tomadas. Agora, se a inteligência artificial vai influindo no sentido de nos desumanizar, porque a gente vai perdendo a nossa identidade, esse risco, sem dúvida, aumenta. E talvez uma maneira de também expressar isso é a seguinte: pensa só, né? Hoje em dia, o que acontece? Pelo menos aqui, uma cidade como São Paulo, quem dirige não vive já sem o Waze, né? O Waze é como se fosse aí o Maps, Google Maps, né? Só que Exato. quem vai pelo caminho mais rápido, né? Pois nesse sentido, entre aspas, eu já estou me deixando dominar pela inteligência artificial, né? De baixa qualidade, que no fundo é um programa aí que é o Waze, né? Mas extrapolando um pouco isso, na medida em que a gente deixa de pensar de fato, a gente começa a ser dominado pela inteligência artificial, não no sentido que ela vai ser, talvez, esse Leviatã, né, como dizia aí o Hobbes, né? Não nesse sentido, né, que poderia até ser, talvez, perde o controle, mas, sim, de uma certa maneira, repara que eu e você, no dia a dia, a gente já se deixa dominar um pouco por essas coisas, né? Mas, novamente, na medida em que o ser humano toma as rédeas da sua história, da sua existência, e, portanto, a gente reafirma a nossa identidade como pessoa, que também é um conceito que está muito diluído e muito esquecido, né? Por que pensamos? Porque somos uma pessoa. Um robô nunca será uma pessoa. Uma pessoa é alguém que tem interioridade, né? Que tem emoções e sentimentos e, portanto, tem uma personalidade, né? E é algo nosso, né? Um robô nunca terá emoções e sentimentos, né? Nesse sentido, tudo que vem da parte tecnológica é sempre algo fabricado, né? Nesse sentido, diria artificial mesmo, né? O homem não é artificial, né? O pensar é inerente à nossa condição, né? E o pensar, que eu digo aqui, é essa capacidade de se reconhecer
como indivíduo no mundo. Uma máquina nunca vai ser capaz disso. A autoconsciência, não, isso, no fundo, é por isso que a filosofia nos ajuda, né? Esse tema da inteligência artificial não pode ser discutido só num campo tecnológico, né? Porque senão, de fato, se perde a perspectiva. Eu não consigo entender, né, qual que é a diferença, então, daquilo que está saindo aqui do ChatGPT, daquilo que você poderia me dizer por você mesmo, ou do texto que o ChatGPT está te colocando, porque ele tem acesso a absolutamente toda a informação do mundo, e ele é capaz de fazer um texto muito mais bonito e com algumas pinceladas de um grande escritor do que eu, mas isso não é humano, né? E isso levaria a gente também a falar sobre outro tema, por exemplo, a própria arte, né? Sim. Hoje em dia eu posso reproduzir aí, me faz um quadro, né, considerando que eu quero aí os traços do Picasso. Isso é arte? Isso não é arte. Porque o Picasso é uma pessoa. E o Picasso tem a genialidade dele que irrompeu no mundo. Por quê? Porque ele, vivendo a sua história no mundo, chegou um momento onde ele deixou de ser simplesmente um copista para ser Picasso. Ele encontrou o seu próprio estilo, encontrou a sua própria voz. Né? Nesse sentido também, uma máquina nunca vai encontrar a sua própria voz. Ela pode cantar magnificamente, como, por exemplo, para brincar um pouco aqui, né? Elvis Presley, que foi, para mim, o maior cantor, né, que já existiu. Mas ela pode imitar a voz do Elvis tranquilamente, já estão fazendo aí, entre, né, Celine Dion, dando com lá a projeção do Elvis ali, está perfeito, mas aquilo não é real, né? Então, nesse sentido, também, fazendo uma analogia, aquilo que a inteligência artificial te faz, te colocando um quadro de Picasso, aquilo, nesse sentido, não é real, porque não é Picasso. Né? Exatamente. É um enredo de Picasso, é uma imitação de Picasso, né? Professor, muito obrigado por essa análise não tecnológica da inteligência artificial, porque realmente não dá para ficar só pensando em números e processamentos e NVIDIAs e energias elétricas, porque, querendo ou não, a gente está falando da vida humana e da sociedade mundial. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Olha, muito obrigado. Só digo mais uma coisa, quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, também o meu livro se chama Fator Humano, Insights para Pensar, Decidir e Liderar com Consistência. Você encontra na Amazon, nas melhores livrarias também aqui do Brasil, desde o dia 16 de dezembro. Então, digita lá na Amazon, Fator Humano, César Bulara, você vai encontrar lá meu livro. Agradeço muito o convite teu, Arthur. Muito obrigado, ouvintes aí da Som Maior, e esperamos entrar em contato aí numa outra oportunidade. Grande abraço aí. Certamente. Esse é o professor César Bulara, ele que é diretor do Departamento de Gestão de Pessoas no Easy Business School do Brasil, além de ser doutor em filosofia. E essa entrevista, além de estar ao vivo na Som Maior, também está sendo gravada em vídeo, vai para o YouTube, então talvez você esteja acompanhando pelo YouTube. Vai no sábado para o YouTube e eu vou colocar o link para o livro do professor aqui na descrição do vídeo. Então, se você chegou até o fim do vídeo, ou se você... Para quem está acompanhando pela rádio, eu vou colocar daqui a pouco a capa e o link pro livro no meu Instagram, no Arthur Lessa. Para quem está acompanhando pelo YouTube, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você acessar o livro do professor César Bulara. E a gente vai para o intervalo rápido e na volta a gente fala sobre tributação, sobre o Fator R, que só para reforçar o que eu falei no bloco anterior, é a estreia do programa Radar Contábil aqui, do quadro Radar Contábil aqui nos 60 Minutos, com o Jonas D'Agostin. E o Fator R é o seguinte, ou você nunca ouviu falar, ou você já perdeu cabelos pelo Fator R, se você tem empresa do Simples. Então fique ligado no próximo bloco.